Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Leonardo Binger, sou advogado criminalista, produzo conteúdo relativo a direito dos presos, direito penal, execução penal nas redes sociais há um tempinho. Agora eu vim aqui para o YouTube, esse é meu primeiro vídeo, para tentar atingir o maior número de pessoas, para levar conhecimento para o maior número de pessoas possível, tá bom? E o que eu vou falar com vocês aqui hoje? O que eu quero trazer para vocês? Eu fiz uma publicação no meu Instagram que teve muito alcance, as pessoas gostaram muito, mais de 500 curtidas, mais de 50 comentários, que eram o quê? As 5 coisas que você precisa saber se você tem um ente querido no sistema penitenciário. Vou trazer essa publicação que eu fiz de forma escrita lá e por foto aqui para o YouTube, vou explicar aqui em forma de vídeo e vou dar uma incrementada, vou adicionar algumas coisas aqui. Então o vídeo será as 7 coisas que você precisa saber se você tem um ente querido no sistema penitenciário, tá bom? Tô com a minha colinha aqui e vou começar a explanar já para vocês. A primeira coisa que você precisa saber se você tem um ente querido no sistema penitenciário é o quê? Casar com o preso não reduz a pena dele. Muita gente me pergunta, toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas lá no meu perfil no Instagram e muita gente me pergunta: doutor, se eu casar com meu marido, se eu casar com o preso, se eu casar com meu namorado, ele vai reduzir a pena dele? Não, pessoal, isso não acontece. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não faz nem sentido isso. Qual que é a relação entre a pessoa ter praticado algum tipo de crime, ter sido condenada criminalmente e ela casar? Isso não tem relação nenhuma, isso não é verdade, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Casar com a pessoa que está presa não reduz a pena dela, beleza? A segunda, que também é alvo de muito questionamento. A apelação feita só pela defesa não aumenta a pena do réu, tá bom? Nos casos em que é feita a apelação e tem um aumento de pena, é porque o promotor de justiça também fez a apelação. Não é só a defesa que pode apelar. Então, se você tiver um caso em que, por exemplo, a pessoa é condenada a 5 anos de reclusão no regime fechado e o promotor fala: eu estou satisfeito com essa condenação, eu acho que essa condenação está ok. Se ele não recorrer e não apelar, não fizer a apelação e a defesa entender que aquela pena foi muito alta, se a defesa entender que teve critérios ali que devem ser revistos e ela fazer a apelação, a pena do réu não vai aumentar. O máximo que acontece com uma apelação feita somente pela defesa é a pena ficar no jeito que está. Então, nesse exemplo que eu dei, se só a defesa fizer a apelação, o máximo que vai acontecer é a pena ficar nos 5 anos, beleza? Essa é a segunda coisa. A apelação feita somente pela defesa não aumenta a pena do réu. Beleza? Terceiro ponto. Ganhar liberdade pela regime aberto, livramento condicional, liberdade provisória, isso não é cumprimento de pena. Isso não quer dizer que a pessoa já cumpriu totalmente a pena dela. Beleza? Isso, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente confunde. A pessoa sai de liberdade, consegue condicional, consegue o regime aberto, consegue a liberdade provisória e fala: ah, meu marido, meu irmão, meu parente, meu tio, minha prima já pagou o que ele tinha com a justiça. Não, pessoal. Quando o cara está de regime aberto assinando, ele está cumprindo pena. Quando o cara está de condicional assinando, ele está sendo monitorado ali, até ele terminar de assinar, ele não cumpriu toda a pena dele. E quando o cara sai na audiência de custódia, por exemplo, e tem que ficar lá prestando o que ele assinou, não quer dizer que ele foi absolvido. Tá bom? Então, ganhar liberdade, sair do sistema penitenciário, não quer dizer pena cumprida, em regra, tá bom? Quarta questão. Se você não tem condições de contratar um advogado particular, você não precisa ir atrás de um defensor público. Ele vai ser nomeado automaticamente, ou um defensor pela OAB dativo que a gente chama. Por quê? Porque nenhum processo criminal ele vai correr sem a defesa. Ele não vai correr sem ter um advogado fazendo a defesa. Então, claro, se você quiser acelerar, quiser ir na Defensoria Pública, quiser ir lá, não tem problema. Mas não é necessário você correr atrás de um defensor público para colocar no seu caso. Tá bom? Essa é a quarta. Quinta. Promotor de justiça, pessoal, ele não decide nada no processo. Quem decide é o juiz. O promotor de justiça dentro de um processo criminal é igual o advogado, só que diferente.
Entenderam? Vou explicar para vocês. O promotor de justiça ele é igual à defesa por quê? Porque ele é uma parte. O promotor de justiça acusa, a defesa defende. Quando a defesa pede uma liberdade, o que acontece? O promotor ele se manifesta sobre essa liberdade. Ele fala, juiz, eu acho que essa liberdade não deve ser concedida. Ou, olha, eu acho que a liberdade tem que ser concedida. Claro, uma manifestação favorável do promotor é muito bom. Mas não é ele que expede alvará de soltura, não é ele que coloca ninguém em liberdade. Quem decide as questões dentro de um processo é sempre o juiz, tá bom? Essa é a quinta coisa. Vamos agora para as duas últimas que eu não fiz nas minhas publicações no Instagram e vou trazer aqui para vocês. Fiança não é sinônimo de absolvição, tá bom? Então, quando a pessoa é presa em flagrante, na audiência de custódia, o juiz arbitra uma fiança para ela. Quer dizer que ela foi absolvida? Claro que não. A fiança nessas situações ela é arbitrada como uma medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, o juiz fala, em vez de deixar ele preso preventivamente, ou seja, responder o processo preso, eu vou deixar ele responder em liberdade, mas ele vai ter que pagar uma fiança. Aí ele paga a fiança, vai responder em liberdade, só que o processo vai correr normalmente. Se vier uma condenação lá na frente, ele pode ser preso, tá bom? Fiança não é sinônimo de absolvição. Agora, se ele paga a fiança e é absolvido lá na frente no final do processo, devolve a fiança para ele, beleza? Coloca isso na cabeça. Fiança não é sinônimo de absolvição, beleza? Sétima e última. São extremamente raros os casos em que o réu cumpre toda a pena no regime fechado. Muita gente vem e me pergunta, doutor, meu marido tomou 15, 20 anos, ele fica todo esse tempo preso? Não, pessoal. A execução penal ela é progressiva. Você começa num regime mais grave, que é o fechado, pode começar no menos grave, mas em regra começa no fechado, vai para o semiaberto, depois para o regime aberto. Claro, cumprindo requisitos, vai ter vídeo sobre isso para vocês. Mas, em regra, o apenado não cumpre toda a pena dele no regime fechado. Salvo naqueles casos que o cara toma 300, 400 anos, aí 1/6, 2/5, 3/5 dessa pena é 40 anos, que é o teto, ele vai ficar os 40 no fechado para depois poder sair, que ninguém pode ficar mais do que 40 anos preso. Ou é aquele cara que fica cometendo falta grave, falta grave, falta grave, falta grave. Aí o benefício dele sempre fica sendo esticado. Esses casos as pessoas ficam bastante tempo presas, mas extremamente difícil alguém ficar preso toda a condenação que foi imposta a ele. Preso, quando eu digo, no regime fechado. Tá bom? Pessoal, essas são as 7 coisas que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas, porque eu sei que você que está vendo tem um grupo de Facebook da penitenciária que você visita, tem um grupo no WhatsApp. Então, manda lá, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar e muita gente vai adquirir conhecimento com isso, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.